Olá, Brasil, sejam todos bem-vindos. É um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que nós viemos chegar, nosso muito obrigado. Não para os rumores, dessa administração em que nós estamos submetidos. Todos nós estamos submetidos a esse tipo de administração. Mas não podemos culpar ninguém. Não podemos, de forma nenhuma, culpar ninguém. O povo fez as suas escolhas e deu no que deu. Não interessa quais são os meios, os fins que chegamos a isso. O que interessa é que o povo é responsável por essas mazelas que têm ocorrido no Brasil. É evidente que o Brasil ele está descendo de ladeira abaixo. Isso aí é uma lógica onde a maioria das pessoas que faz seus devidos comentários, porque é preciso que se comentem, mas não reza conforme a realidade, porque estão seguros sobre algum patamar, seus ganhos, suas empresas. Então, as empresas hoje elas estão recebendo um valor para que possa comentar somente as atitudes e atribuir os erros ao passado ou outras pessoas. Mas não podemos, de maneira nenhuma, atribuir o passado de 4 anos do Jair Messias de Bolsonaro ao desastre de 10 anos, de 20 anos, que nós estamos assistindo. Né? Se falarmos, por exemplo, o que aconteceu em Alagoas, né? Sobre aquela cidade, né? Bairros, cidades fantasmas que estão ali, né? Afundando pessoas, mais de 60 mil pessoas, famílias saíram daqueles locais. E se a gente for procurar os responsáveis, e tem a Braskem, tem outras empresas, e no final de contas chega lá na Odebrecht, que é uma das responsáveis por essas empresas. Os acordos, se fôssemos para escrever os valores em zero, provavelmente não tinha nem como, eu nem sei como escrever os valores, os acordos que foram feitos. Então essas pequenas mazelas, elas tornam-se pequenas porque outros grandes acontecimentos fazem com que isso acabe naquele devido lugar, sem que ninguém possa tocar, sabe? Aquela coisa. Então, esses acontecimentos que eu estou falando aqui, ele torna-se pequeno. Por quê? Porque tem outros acontecimentos, muito maior e muitos em que são colocados em diversos lugares. Muitos acontecimentos maiores que são colocados em outros lugares. E tudo isso que ocorre é com a responsabilidade da escolha de um povo. Quer a pessoa queira entender isso ou não queira entender. Porque se de fato entendêssemos, é evidente que nós não estaríamos nessa situação. Porque teríamos os meios adequados para frear toda essa situação em que nós estamos vendo e estamos todos nós de braços atados, não tem para onde correr, porque caminha-se para uma centralização. Eu sou contra a centralização porque não tem recursos mentais, recursos humanos para que possa ocorrer uma administração, porque no meio do caminho começam a se esvair os recursos e isso vai para algum lugar. Então, quando encontramos esse tipo de comportamento, é preciso entender que o que está ocorrendo já é dominatório, já está dominado, não tem mais para onde você correr, não tem mais para onde você pedir socorro. E isso é provavelmente
a maior verdade que eu estou falando, porque nós encontramos deputados viajando o mundo, mostrando as mazelas, os acontecimentos, né? Algo inhumano que está acontecendo. Então essas pessoas saem o mundo todo como se essa democracia espinha que nós estamos vivendo hoje no Brasil, elas tivessem ou têm uma sensibilidade de se envergonhar dos seus atos, das suas obras ou dos seus momentos. Eles não têm vergonha disso. Eles não têm. O pai do constitucionalismo, Montesquieu, ele falou uma coisa muito interessante. Mas isso é preciso uma coesão educacional. É uma coisa que leva bastante, e isso foi destruído. Então, o pai do constitucionalismo, ele falou o seguinte: quando o poder rompe o poder institucional, aquele poder que instituciona, que dá condições dos poderes através de meios legalizados para que possa constituir o poder, quando esse poder ele viola esse outro poder, então o poder que constituiu o poder é o único poder que pode barrar esse poder. Então, quando ocorre o que nós estamos vendo, é porque o cachimbo caiu, a gente cochilou e o cachimbo caiu, acabou. Então, passamos a ser dominados, passamos a compreender que A, B, C, D, E, F é o culpado, o que na realidade é o povo que mergulha, porque tudo que ocorre é necessário primeiro você fechar o círculo, para depois ir fechando esse círculo. E quem está no meio desse círculo, é preciso que se invista de uma autoridade, se invista de um poder, para que possa impedir que esse círculo se feche. Então ele tem que abrir. Isso se abre quando pequenos grupos, eles começam a ter conscientização, começam a ter o devido valor à sua existência, mediante a escassez, que eles precisam compreender que a educação, que eles precisam compreender que as pessoas que escolhem, as pessoas que eles colocam no poder, vão contar com essas pessoas para o quê? Para fazer com que esse círculo ele venha se expandir. Uma vez o círculo expandido, cria-se os meios, as regras e se escolhe as pessoas corretas, tirando qualquer obstáculo para que o poder que constitui o poder não possa esse poder violar esses meios que são criados. Aí é que nós vamos começar a entender o que é democracia, porque prevalece a liberdade e prevalece justamente a propriedade individual. Enquanto isso, nós estamos vivendo, tudo isso que nós estamos vivendo, nós vamos simplesmente descendo ladeira abaixo, ou o círculo vai se fechando, até que se ponha em prática, porque já está sendo posto em prática, os estados estão aí se enforcando, é preciso fazer umas mudanças, essas mudanças é preciso partir do povo, partir dos governadores, partir de todos que estão com a intenção de viver uma liberdade. Se permitir sair dessa centralização do poder de Brasília e impedir o Estado federal, governo federal, esse governo que é dominado por um estabelecimento, esse estabelecimento ele controla todo mundo porque as pessoas submetem. Porque quem submete não é por causa de força, é por causa de recursos. Qualquer organização proxeneta saberia muito bem disso. Qualquer rufião sabe disso. Porque é a base da troca, a base do dinheiro. Então, quando essas pessoas elas se rendem, é porque tem dinheiro. Se curva por causa do dinheiro.
Então, quando ocorre isso, é que tem um povo fraco, porque escolheu as pessoas fracas para lidar com gente que não deveria estar lá. Nós temos que fazer alguma coisa, e essa coisa, né, que ela torna-se até obscura, né, abstrata, nós temos que dar corpo a isso, nós temos que dar vida a isso, e temos que trazer de volta a dignidade, porque nós não estamos tendo dignidade. Repito, qualquer puxeneta sabe muito bem disso, e é o que nós estamos vendo no nosso Congresso Nacional. Nós não temos homens, esses homens se calam, é porque alguma coisa está acontecendo, use a inteligência, pelo amor de Deus. Não precisa você ser um grande pensador, ter toda esse enciclopédia inglês na sua cabeça, não. Aliás, na sua cabeça não precisa nem ter nenhuma informação, é preciso ter os livros para você ter as informações, porque de lá não vão sair. Então, não se ilude pátria na política. Não existe. O salvador da pátria e da política é o povo consciente de suas obrigações, que são livres, com o direito à propriedade, ou baseando-se na propriedade sobre a escassez, ter controle sobre isso e não permitir as mazelas ao qual o poder constituído, que foi constituído pelo povo, romper todas as barreiras e o povo ficar calado sobre investidas de um poder temporário. O poder constituído pelo povo é temporário. Isso é o que está acontecendo, e não é possível que isso possa acontecer em uma organização onde o povo tem como base o conhecimento. Mas não funciona mesmo. Não funciona mesmo. Principalmente a nossa democracia SPIN, ela marcha, ela caminha para a centralização. Facílimo para isso. Com aprovações de todos os governadores, independente de quem quer que esteja no poder, estão sempre enchendo os bolsos do governo federal com os seus bilhões, juros, estão empobrecendo porque não tem investimento. Você já imaginou se o Rio Grande do Sul ou o estado de São Paulo deixar de investir os bilhões que passam para o governo do estado investir em segurança e educação? Nós seríamos um primeiro mundo, mas para ser um primeiro mundo tem que descentralizar. Tem que descentralizar, tem que ter essa libertação desse poder central e baseado sobre propriedade. Se não for, não tem e não cabe nenhum estado em que se possa dizer assim, vamos fazer alguma coisa para o povo. Esse povo não pode fazer nada pelo povo. Quem pode fazer alguma coisa pelo povo é o próprio povo, quando esse povo está consciente de que precisa sobreviver na escassez. É na escassez que as pessoas têm que sobreviver, têm que administrar. Aí você poupa, aí você tem como investir. Mas permitir que isso esteja acontecendo no Brasil, enxúndia, as enxúndias estão enchendo os bolsos de cada político brasileiro. Aí, meu caro, o pobre que se dane, o pobre que se ferre. E é isso que eles estão fazendo com cada um de nós. Um abraço a todos e até mais. Seja bem-vindo à Democracia SPIN. Um abraço a